Mudando um pouquinho de assunto, Sérgio, em relação a, por exemplo, o tema da redação do Enem, você acha que depois da pandemia, tendo a crescente de aumento de números relacionados à venda de caixas de remédio, ansiedade, depressão, também agora começou-se a se discutir cada vez mais a questão do espectro autista, transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Você acha que, principalmente agora depois da pandemia, que esses problemas assim vão surgir cada vez mais consequências do isolamento, você acha que eles podem estar batendo nessa tecla em relação à redação? É possível, porque, igual eu já falei em um outro momento, que é o seguinte, né? Nós temos questões, sempre questões sociais ali na questão da redação, né? E que podem acontecer no Brasil todo. Então, quando você fala assim, a questão do espectro autista, né? Quando você fala nesses outros problemas assim, né? Pode acontecer que seja com pessoas daqui, e aqui nós temos um tipo de abordagem para isso. Pode acontecer com o pessoal do sul do Brasil, norte do Brasil, nordeste. Então é possível, né, que seja abordado algum tema nesse sentido, mesmo porque os professores vêm assim das escolas de forma geral, eles vêm ficando um pouco assustados com essa questão desses documentos que os alunos levam lá, é, é, desses diagnósticos, porque eles têm aumentado bastante. Então, eu acho que é necessário um estudo mais profundo sobre isso. Se nós estamos encarando e agora fazendo o diagnóstico mais preciso sobre essas doenças e essas doenças, não, mas essas condições, se elas sempre existiram nesse mesmo nível ou se está ficando pior. Porque na época que eu estudei, por exemplo, né, nós não tínhamos esse diagnóstico. Às vezes, algum colega meu poderia ter um problema assim e ele simplesmente tomava bomba e o ano que vem ele repetia. Hoje nós temos esses diagnósticos, certo? Então, esse fenômeno está aumentando ou ele não era visto? A questão, por exemplo, de autismo, o pessoal falava assim, não, alguns anos atrás você tinha um índice, por exemplo, vamos supor, em cada 100 crianças você tinha uma com esse problema. Aí depois, né, principalmente quando isso começou a ser diagnosticado nos Estados Unidos, aí depois, em cada 68 crianças você tem uma com esse problema, certo? E agora as últimas estatísticas dizem que a cada 32 crianças você tem um problema desse, do espectro autista. Só que aí é o seguinte, a gente não pesquisava com essa profundidade ou o problema está aumentando? Né? Porque lá nos Estados Unidos eles acham que esse erro aí é porque lá eles faziam pesquisas mais com um determinado tipo de aluno, né, do que outro determinado tipo de aluno, até questões étnicas, né, se pesquisa mais com os alunos brancos, alguma coisa nesse sentido, né, e agora quando você coloca uma pesquisa que vá atingir todas as etnias diferentes e tal, né, talvez você tenha uma ideia que o espectro autista esteja aumentando, mas é porque antes não era pesquisado direito. Exato. Pode ser alguma coisa nessa linha. Foi se Agora, formalizado a questão estatística do problema agora, é, né? igual eu falei, Um desafio que o governo tem que lidar, por isso que eu pensei é uma que questão interessante para o pessoal desenvolver um pensamento desse na redação seria uma coisa possível. Né? É Você possível aposta que nesse tema? apareça isso. É, pode ser, eu sempre brinco, vai ser uma questão social, né? Eu ainda posso apostar nesse, se eu puder fazer um segundo X, né? Eu até brinco, um dia vai ser sobre o lixo, entendeu? A problemática do lixo no Brasil todo, né? Como é que resolve isso? Porque aqui no Brasil as pessoas têm uma ideia de que você coloca o lixo, né, dentro daquela saquinha, dá um nó e depois joga fora. Joga fora. Só que não existe fora. Você faz aquela saquinha de lixo e joga dentro. Dentro de onde? Você joga dentro do planeta Terra. Lavoisier, né? Não existe fora, é um negócio complicado. Nada se cria, nada se Certo? perde, né? Para algum lugar esse lixo vai e o pessoal mistura, né? Às vezes não achando tão satisfeito, não ficando tão satisfeito assim, mas as pessoas misturam naquele lixozinho lá, assim, um monte de comida, um monte de plástico, joga coisa de metal e assim, e depois só dá um nó e acabou o problema. Tá tudo misturado ali, né? Poderia ser reciclado, poderia ser separado esse material,
né? Podia com esse material aí orgânico fazer adubo orgânico, né? Poderia refazer vidro, né? É um comportamento Metais. que vai ter que ser alterado para a gente Vai ter que se ser alterado. comportar as alterações que estão acontecendo, né? Já vem sendo avisado há muito tempo, mas na hora que bate na porta é que a gente... A gente falava sobre os recursos que o ser humano hoje tira do planeta, né? Recursos que se tira do planeta. Uma população de 8 bilhões de habitantes, ela não vai só comer, ela precisa de vestir, ela precisa de morar. Então, como a indústria vai Ela inventando, produz lixo. como a indústria vai inventando cada vez mais coisas legais para a gente comprar, né, coisas interessantes e às vezes supérfluas, a gente vai comprando isso e vai tirando esse material do planeta. E aí, a hora de devolver para o planeta, nós devolvemos o quê? Um monte de lixo, que o planeta não vai processar isso direito ou não vai processar tão depressa. Certo? Então, a gente tem essa questão aí de autoconsumo de recursos do planeta e não é só alimentação, né, que a gente tem que se preocupar.